O cara está se concentrando, tem milhões de cenas ao redor, fica lá, não sabe se olha para você, se olha para os transeuntes. Então você tem que ter o lugar adequado. E o aprisco, ele não pode ter... a gente às vezes tem líderes que eles querem apacentar ovelhas, e eles querem com o coração sincero apacentar, mas eles querem cuidar de ovelha como quem cuida de porcos. Você bota o porco lá no chiqueiro, qualquer coisa, porco se vira, ovelha não. O local que você vai fazer, até as tábuas tem que estar certinho para ela não botar o pé lá. Se prender a pata dela ali, ela vai ficar o dia todo. O porco não. Deus disse: vocês são porcos da minha pocilga. Deus disse: vocês são ovelhas do meu pastoreio. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar estrutura. Eu vou fazer em qualquer lugar? Não. Eu vou para uma casa, eu vou para minha casa, eu vou para um parque, eu vou para uma praça que eu sei que não vai ter muita movimentação. Eu vou criar uma estrutura, numa empresa, vou para uma sala ou num canto que eu sei que as pessoas vão poder receber o alimento que eu tenho para elas, que eu sei que vão receber. Porque não se faz de qualquer maneira. Ovelha tem que ter o local adequado onde ela possa estar. Agora, existem várias enfermidades também que a ovelha é acometida de. Porque às vezes, se a gente não tem sabedoria e inteligência, a gente vai dizer que tudo é diabo no discípulo. Quem aqui tem coragem de dizer que o seu pastor já disse que esse negócio seu é só diabo? Levante sua mão. Ali é um diabo. Graças a Deus não tem nenhum aqui, é só santo. Meu Deus, é verdade. Mas tem gente aqui que na realidade já deve ter ouvido isso. Você é um endemoniado. E você dentro de você disse: eu não sou isso. Eu vou ser isso. Eu já tive que curar ovelhas de pastores que disseram: você só me dá desgraça e tristeza nessa célula. Você é um endemoniado. E a pessoa disse: meu Deus, pastor, não soube manejar alma e espírito. Você quer prosperar nas coisas de Deus? Apacente com sabedoria e inteligência. Tem a hora que eu tenho que separar o que é espírito e eu tenho que separar o que é alma. O que é a pessoa tinhosa, o que é a pessoa respondona, o que é a pessoa que quando decide está ali, o que é a pessoa obstinada. Isso não é demônio não, irmãos. São tendências, características da personalidade de pessoas. Nós não estamos lidando com somente seres espirituais. Tem gente que é obstinado, tem gente que é irado mesmo, tem gente que é carrancudo, tem gente que tem os mais diferentes tipos de personalidade. E se eu só olhar para o rebanho com olhos espirituais, eu não estou apacentando com discernimento. Porque a junção de pessoas, de um rebanho, cada um tem as suas características. E eu preciso olhar para essas características. E olhando para doenças, a gente precisa saber, pastores que estão aqui, líderes de célula, você quer consolidar o seu povo, você tem que entender uma coisa: se Deus disse que eles são ovelhas, não são cavalos. Se disse que são ovelhas, não são cobras. Se disse que são ovelhas e não são porcos, nós podemos fazer alguns paralelismos para entender as características positivas e negativas de ovelha. Tem muitas características positivas do cordeiro, de uma ovelha, mas ela também tem características negativas. Ela também tem os seus desafios. E quando a gente começa consciência, Deus está me dando um rebanho, Deus está me dando um povo, o que está acontecendo com esse povo, com esse rebanho? As ovelhas desenvolvem doenças tais como tristeza. Ovelhas fazem depressão, eu quero lhe dizer. Ovelha, o animal e a pessoa. Ah, é diabo?
diabo. O diabo pode até se alimentar disso. Mas tecnicamente também, dentro de diagnósticos, depressão são desequilíbrios químicos no cérebro das pessoas causados por várias situações. E nós vivemos num século em que milhões de pessoas estão depressivas, mentalmente doentes. Depressão é uma doença mental. Eu estou doido. Está vendo como você não tem discernimento? Doideira, esquizofrenia é uma coisa, loucura é uma coisa, depressão não tem nada a ver. O que eu vou fazer? Olha, aquela menina está vindo para a célula. Olha, aquele cara está na célula. Aquilo é endemoniado. Aquilo, é isso, aquilo. E aí já bloqueia a pessoa, não assiste. Quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ovelha que vem precisa ser deitada, ela precisa ser acalentada, ser recebida, afagada. Não me dê esse negócio não. Comigo eu só nasci para ser pregador. Eu sou René 2. Não me chame para encontro para limpar banheiro, que eu estou num outro nível. É um nível mais baixo mesmo que você está cada vez mais. Se é para limpar banheiro, vai limpar. Você não vai tirar sua dignidade, não. Vai tirar uma coisa: a preguiça do couro. Servir ao Senhor com alegria. É o que o Salmo 100 diz das ovelhas do seu pasto. Tem a minha secretária em casa, que ela trabalha em Nazaré. E trabalha a semana inteira lá, para cima e para baixo. E aí muitas vezes as pessoas chamam ela para cozinhar nos encontros. E ela vai sexta-feira, trabalha o dia inteiro. O trabalho doméstico é cansativo. Só as mulheres aqui entendem isso. Tem homem burro que não entende. Amor, o que é que tu ficou fazendo o dia todo em casa, sozinha? Ela disse: meu Deus, a casa está arrumada. Essa casa arruma rápido. Eu fiz isso aí tu faz de cor. Os meninos eu tive que fazer. Pelo amor de Deus. E olha, minha roupa não estão passada. Ele casou com uma doméstica. Aliás, ele queria casar com uma doméstica. Que aliás está até caro, até para fazer isso está caro agora. Então, são pessoas insensíveis, que perdem a noção do que é. E quando a gente perde a noção do que é espiritual, do que é de gente, de alma, a gente mescla tudo. Ovelhas fazem tristeza, fazem depressão. Olha só, isolamento de rebanho, outra doença. A ovelha está ali, ela começa a se isolar do rebanho. Por que aquela ovelha está se isolando? Tem uma razão, ela adoeceu. É só demônio? Não. Por que ela entrou e fez aquele quadro? Apacente com discernimento, com sabedoria. Vai lá, olha, eu já liguei, chamei, não quer ver, problema dele. Olha, eu fui até trouxe, eu botei dentro do ônibus para ir para o encontro, pois o desgraçado não fugiu. Eu cansei de ver isso com os nossos discípulos nesses dias. Chegava lá na Praça da Saudade, do Teatro Amazonas. E aí, como foi? Está lá, às vezes 2, 3 ônibus, vários encontros, no início era assim. E aí, cadê? Olha, está dentro do ônibus. Chegava, cadê o cara? Olha, deu as costas, fugiu. E a pessoa dizendo: eu vou. Isso, quando chegam no encontro, ainda vão embora. Vão embora. Isolamento do rebanho. Diminuição do apetite. A ovelha sofre de diminuição de apetite. Presta atenção nisso. O apetite depravado. O que é isso? Come areia, come plástico, come osso. Quando sua ovelha estiver comendo tudo que não é para comer, está doente. Está doente. Olha, eu estava assistindo umas pregações do Alziro Zaru e aquilo me ministrou muito. Sabe quem é Alziro Zaru?
da legião da boa vontade, a legião da boa vontade. Está comendo osso. Olha, eu estava ouvindo, eu vinha na rádio, aí eu vi um pastor falar um negócio, que eu estou desconfiado. Está comendo besteira. E quando se alimenta de besteira, o intestino vai sentir. Então a gente tem que saber o que você está lendo, o que você está buscando, que material, que literatura, que vídeos, que filmes. Tudo isso está entrando na alma. Outra coisa, uma outra doença, o animal fica sempre por último quando o rebanho caminha. No reino físico, isso, está lá o rebanho, as ovelhas, o pastor tangendo, de repente aquela ovelha é sempre a última. A ovelha gosta de andar grudada uma na outra. Por quê? Primeiro, elas têm um nível de miopia. A pessoa míope, ela tem debilidade na visão, que não consegue ver longe. Eu tenho miopia. Se eu tirar os meus óculos, eu já vejo assim, embaçado. Para eu conseguir enxergar quem está ali, a pessoa pode ser do tamanho que for. Estou vendo uma mão só fazendo assim. Eu olho, consigo enxergar. Se à noite, se for para dirigir na estrada, eu coloco a minha mulher para dirigir, porque eu posso causar um acidente, especialmente se estiver chovendo. Então ela dirige e eu durmo. Então é assim. Se desliga uma luz em um determinado lugar, eu me sinto seguro se eu seguro na mão de uma pessoa de me leva aí, porque eu não estou enxergando, eu não quero cair. Não, mas dá para ver, tu estás vendo, mas eu não estou. E as ovelhas têm essa debilidade, elas são míopes. Por isso que às vezes a gente faz como, você não está vendo no mundo do espírito, pessoal, onde? Está ali. Olha, tá lógico o que vai acontecer com você lá na frente. Esse casamento vai te arruinar. E ela olha, mas eu não vejo nada na frente. E aí você tem que ter sabedoria e habilidade para lidar com situações assim. E o animal, quando vai ficando por último no rebanho, ele está se isolando, fazendo isolamento. Você tem que descobrir o que está acontecendo. Às vezes ele tem a temperatura acima de 40 graus e às vezes abaixo de 36, dois desequilíbrios. Às vezes aquela ovelha super poderosa tal, fazia tudo, e aí você diz, meu Deus, um próximo Benihim, esse cara. No outro dia lá, outro tempo, está deprimido lá, quer morrer, quer ir para o inferno, está doente. Então não se empolgue demais com gente que chega, se alegre, amém, vamos lá, já vai conduzindo. Essa ovelha está muito eufórica. E aí você olha, querido, não é bem assim, é dessas formas, o reino do Espírito se move assim, cuidado. Não, mas eu fui lá, e aí eu entrei no terreiro de macumba, saí quebrando aqueles ídolos todinho lá, quebrei tudo, quase eu toco fogo em nome de Jesus naquele local. Você diz assim, não é assim que se faz as coisas. Outra coisa, outra doença, fezes pastosas ou diarreias. Eca, adoeceu. Vai ter dias que o seu discípulo vai fazer caca. Faz ou não faz? E vai pedir para você resolver. Quantos já foram na casa de discípulos resolver pepino que eles fizeram? A gente já teve que transmitir tantas notícias ruins, tantas situações ruins que as pessoas fizeram, que você tem que chegar lá e às vezes limpar a ovelha. Ela não presta? Não, ela adoeceu. Eu vou abandonar? Vou abandonar? Não, eu vou apacentar. Ok? E atraso no crescimento, uma outra enfermidade que a ovelha pode desenvolver. Pode parar de crescer? Pode. E esse atraso no crescimento, eu tenho que descobrir por quê. Eu trouxe de São Paulo 2 pés de uva, 2 parreiras. E aí elas desse tamanho assim, menos de 1 metro. Plantei uma de um lado da casa, no muro, uma do lado da casa e outra no muro. Eu disse, elas vão crescer e elas vão se cruzar em cima. E aí, em menos de 1 mês, aqui
Uma delas, que já tinha até uvinhas, não cresceu mais. Mas a outra já estava, como eu, mais de 2 metros, crescendo. Olha a gozação com o pastor. Crescendo. Impressionante. Elas foram plantadas e tinham o mesmo tamanho. Uma cresceu, que já está no pergolado que a gente colocou lá, com fios para ela, com fios de aço, para ela se esparramar. Ela está tomando, a outra está entanguida lá. Quando ela vai crescendo, vem um fungos, vem uma bactéria, vem uma coisa ruim, vem uma boca abençoada que diz: isso não dá no Amazonas. E eu quero lhe dizer que dá. E você vai ainda provar. Não sei se é da minha, mas você vai provar alguma uva. Mas, irmãos, o que aconteceu? Eu tenho que pesquisar, saber o que é aquela que está entanguida, além dos fungos, das bactérias. Eu não plantei fungos, eu não plantei bactérias. Aliás, a minha esposa que cuida disso, ela regou, ela cuida, ela põe veneno, ela põe tudo que é certinho para pôr, mas dá praga. Ela cuida das flores dela o tempo inteiro, rega, mas põe venenos, põe isso, aquilo, outro. Quando vai ver, tem praga. Se ela for infantil, ela diz: poxa Deus, eu não plantei essas cobras, essas serpentes, essas lagartas. Olha, como é aquilo que come? Formiga, mas aquele gafanhoto,